Paz e prosperidade para você aqui do nosso canal Ministério Simplesmente Mulher. Louvado seja Deus, estamos aqui mais um dia trazendo a palavra do Senhor e aquecendo o nosso coração, porque a palavra do Senhor nós temos aprendido aqui que ela é viva, ela é eficaz. Então, na palavra de Deus, nós vamos trazer um assunto muito interessante, importante, para que, na verdade, seja um alerta para o nosso coração, as propostas do inimigo. Quais têm sido as propostas do inimigo aí na sua vida? A palavra do Senhor, a palavra de Deus, nós encontramos, assim, vários acontecimentos naturais que possuem explicações espirituais. Então, um exemplo claro disso foi que aconteceu com o povo de Deus lá no Egito. Você sabe desse acontecimento, né? Então, muitas vezes nós olhamos para a história e achamos que foi só mais um evento pronto e acabou. O povo foi escravizado durante 400 anos, né? E Deus viu o sofrimento deles e enviou quem? O libertador Moisés. Todo mundo conhece essa história, né? Então, todavia nós precisamos entender que por detrás de cada história existe princípios espirituais, existem conceitos espirituais que não mudam, não mudam. Então, o Egito na Bíblia simboliza o quê? Simboliza o mundo sem Deus. O Egito na Bíblia significa um mundo sem Deus. E da mesma forma que Faraó, que era o governador do Egito, simboliza o próprio Satanás. E Moisés, o grande libertador, aponta para quem? Para Cristo, nós sabemos disso. Então, nós precisamos aprender que a enxergar a Bíblia de maneira espiritual, de forma espiritual. Então, nessa passagem que nós acabamos de ler, que nós acabamos de entender, na passagem ali da saída do povo do Egito, né? O Senhor chega em Moisés e chama, né? E chama Moisés para uma missão muito especial, muito especial. Então, voltar para o Egito, né? E libertar o povo de Deus, o desejo de Deus era esse, tirar o povo da escravidão e levá-los, né? E levá-los para uma boa terra, levá-los para uma boa terra, tirá-los da escravidão, levá-los para uma boa terra, o que frutífera, uma terra próspera, onde eles iriam viver em paz. Iriam viver em paz. Inclusive, o Senhor faz questão de dizer que lá eles iriam encontrar cidades prontas que eles não edificaram, cidade pronta que eles não edificaram, poços que eles não cavaram e plantações que eles não cultivavam, né? Não cultivaram. Então, esse era o desejo de Deus para Israel, e é o desejo dele, de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Então, Canaã, ela significa uma vida de abundância que o Senhor preparou para você aqui na terra, para mim aqui na terra. Então, todos nós podemos viver em Canaã, podemos viver em Canaã. E o que foi que Moisés disse para Deus no versículo 11, né? 5:11 ali. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? Quando Moisés ouviu sobre a missão, ele olhou para dentro de si mesmo, né? E se perguntou e começou a avaliar a sua própria capacidade, né? Acerca de se ele poderia tirar ou não o povo ali da escravidão. Então ele se lembrou das derrotas do quê? Do passado. E chegou à conclusão que ele não era a pessoa certa para essa missão, a pessoa que tinha as qualificações necessárias para isso. Então, mas olha bem, olha só o que Deus falou para ele, né? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou. Me enviou a vós. Se você ler a história, né, de vida de Moisés, você vai descobrir que no passado, né, ele tinha tentado libertar o povo, né, o povo, e uma vez, e foi mal sucedido. Você lembra quando ele assassinou o homem lá no Egito? Por quê? Ele matou aquele soldado porque ele viu a aflição do povo e ele entrou em desespero, porque ele sabia que aquele povo era dele. Então, por que que não deu certo? Ele matou um egípcio, um soldado, e fugiu por 40 anos.
Depois ele está novamente diante do mesmo desafio, só que com uma diferença. Olha só a diferença. Há 40 anos atrás, né, ele não tinha a palavra de Deus. Há 40 anos atrás, ele estava indo, ele estava querendo trazer a libertação para o povo com a força do próprio braço, com a sua capacitação. Então, mas a diferença que hoje é que o Senhor aparece para ele no meio da sarça ardente e fala: Eu estou enviando você, Moisés. Eu sou com você. E o próprio Senhor, né? Falou que eu estou enviando você, eu estou com você, Moisés. E tem mais, eu sou o que sou. Em outras palavras, eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você necessita. Eu sou a sua força, eu sou a tua sabedoria, eu sou a sua riqueza, de toda a graça. Tudo que você precisa, Moisés, é de mim. Por isso que Moisés não conseguiu fazer isso na primeira tentativa, mas na segunda ele tinha uma palavra de Deus. Quantos de nós nos identificamos com essa história? Muitas vezes, amadas, assim como Moisés, nós já tentamos fazer coisas, né, no passado que não deram certo, né? Abrimos um negócio que não deu certo, começamos projetos que foram abortados no meio, começamos coisas e não conseguimos terminar. E o resultado disso foi o quê? Frustração. Frustração. Assim como Moisés, nós fechamos o nosso coração, fugimos para o deserto, e não queremos saber de mais nada. Começamos a viver uma vida infrutífera. Não deixe as frustrações enterrarem os planos de Deus na sua vida. Não deixe as frustrações impedir que você avance, que seja limitação em você. Antes você tentou e não deu certo, né? Mas agora você tem a palavra de Deus dizendo: Eu sou contigo, eu sou contigo, eu estou enviando você, aleluia, eu estou enviando você. Antes você tentou, né, na sua própria força, agora você vai ver a minha força. Depois que Moisés entendeu esse princípio, sabe o que aconteceu? Ele pegou as suas coisas e foi falar com Faraó. De que Faraó fez, o que que Faraó fez? Ele recusou. Ele acusou o povo de estar ocioso, depois ele forçou o povo a trabalhar ainda mais no final, e ele teve coragem de dizer que as palavras de Moisés eram palavras vãs e mentirosas. Mas espera aí, não foi Deus quem mandou Moisés ir e falar com Faraó? Não foi Deus quem disse que iria libertar o povo? Foi. Mas então, por que Faraó estava resistindo? Muitas vezes nós achamos que as coisas de Deus têm que ser sempre fáceis, e não é assim. Tem que ser sempre fácil. Então, Deus mandou, né? Mandou, então agora tudo vai acontecer sem dificuldade nenhuma. Né? E tem gente que tem esse pensamento, está errado. Tem gente que tem esse pensamento e não é bem assim. Muitas vezes, Satanás vai se levantar assim sim para resistir, como o Faraó fez ali com Moisés. Eu vou te dizer mais, quando o negócio é de Deus mesmo, aí que Satanás fica furioso. Você já pensou nisso? Aí que ele se levanta, e a postura diante dessas resistências deve ser uma só: perseverar até o fim, até o fim. A própria palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo, né? E ele fugirá de nós, mas antes nós temos que nos sujeitar a Deus. Então, voltando para a história de Moisés, nós vemos então que Faraó resistiu o máximo que pôde, mas na hora que ele entendeu que Moisés não iria desistir, não iria recuar, não iria desistir, que aquela batalha já estava perdida, ele começou a fazer o quê? A negociar os termos da libertação. Na verdade, ele começou a fazer algumas propostas para Moisés. E aí? Será que você está vivendo isso agora? Será que você está firme aí no seu propósito, firme no que o Senhor tem para a sua vida, e você está tendo convicção que você vai até o fim? E será que o inimigo não está começando a fazer proposta para você? Meu Deus! É aí que o inimigo se levanta.
mais ainda, porque ele vai começar a te fazer proposta. Mas eu creio em nome de Jesus que você vai ficar firme na palavra que o Senhor direcionou na sua vida. E nos próximos vídeos nós vamos ver quais foram as propostas que foram feitas para Moisés. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor, ele vai te dar vitória, em nome de Jesus. E preste atenção, que essa semana grandes coisas o Senhor vai revelar acerca das propostas que o inimigo tem feito aí na nossa vida, na sua vida, na minha vida, e que muitas vezes nós temos caído nela, nas ciladas do inimigo. Mas eu sei em nome de Jesus que o Senhor vai nos livrar de todas elas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, frutifique, multiplique a bênção aí no teu coração. Até amanhã, até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.